Você com certeza já se perguntou como o Professor Lupin se tornou um lobisomem, não é mesmo? Principalmente depois de assistir Prisioneiro de Azkaban, né? Então, marotos, hoje a sua dúvida vai acabar porque eu tô aqui para te contar a triste história de Remo Lupin, vítima de uma vingança de algo que ele nem sequer sabia que estava acontecendo. Bora lá, marotos. Fala galera, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. Marotos, hoje eu vou contar pra vocês a triste história do Professor Lupin, um dos, se não o professor preferido de muitos fãs de Harry Potter e provavelmente de muitos alunos de Hogwarts também. Hoje você vai entender o que aconteceu para que o nosso querido membro da Ordem da Fênix virasse um lobisomem. Querido entre os alunos de Hogwarts e entre os fãs de Harry Potter, o Professor Lupin, Ordem de Merlin primeira classe, também conhecido como Aluado, foi um bruxo mestiço, único filho de Lyle e Hope Lupin. Frequentou a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts entre 1971 e 1978 e foi selecionado para a casa de Godric Gryffindor. Durante seu período acadêmico, ele se tornou um dos membros do que conhecemos como os Marotos, sendo o melhor amigo de Sirius Black, Tiago Potter e Pedro Pettigrew, conhecidos por causar grandes confusões pelos corredores da escola com suas travessuras. Se os gêmeos Weasley parecem imbatíveis pra você, você nem imagina o que os marotos eram capazes, galera. Tá, Vini, conta aí como que ele virou um lobisomem. Calma aí, marotos, que pra isso eu preciso contar um pouquinho da vida dos pais dele primeiro. Mas me acompanha aqui que você vai entender o porquê isso é importante. Bora lá. Seus pais se conheceram em uma viagem investigativa de seu pai a uma floresta galesa. Lyle Lupin era um bruxo renomado em aparições não humanas. Na floresta, acabou avistando Hope, uma jovem trouxa que vagava inocentemente pela floresta e acabou se deparando com um bicho-papão. Lyle não pensou duas vezes antes de defender a moça que não entendeu nada do que estava acontecendo. Com o olhar confuso de Hope, Lyle deduziu que se tratava de uma jovem trouxa e poupou explicações por enquanto. Mas não demorou muito para que eles se apaixonassem um tempo depois e ele contasse tudo sobre o mundo bruxo. Lyle e Hope tiveram o seu único filho, Remo Lupin. A infância do pequeno Remo certamente não é a sua memória mais feliz, marotos. Durante a Primeira Guerra Bruxa, quando muitas criaturas estavam se unindo ao exército de Voldemort, o pai de Remo foi chamado pelo Ministério da Magia britânico devido à sua experiência com criaturas das trevas para ajudar a conter a ameaça que as criaturas vinham a oferecer. Então ele se juntou ao Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, um departamento que, como o nome já diz, é responsável por todas as criaturas mágicas em prol da segurança de todos e também é responsável pela conversa e diplomacia com os seres mágicos, estudando leis de proteção e garantias na justiça. Certo dia em seu trabalho, ele foi interrompido pela chegada de Fenrir Greyback, um selvagem lobisomem acusado de assassinar duas crianças, que estava ali para um interrogatório. Como os lobisomens eram criaturas bastante desprezadas, mal haviam leis de regulamentação para eles, o que facilitava muito que mentissem sobre suas condições, porque não havia como provar que eles realmente fossem lobisomens, e foi exatamente o que o Greyback fez. Para se safar, ele inventou que era apenas um homem comum, e a falta de varinha e as roupas sujas ajudaram a manter o personagem no comitê. Mas Lyle não foi tão facilmente enganado. Sendo um grande profissional, reconheceu alguns sinais sutis que, para ele, eram evidências de que Greyback estava mentindo, marotos. E por isso, Lyle sugeriu que ele deveria ser mantido preso até a próxima lua cheia, que aconteceria 24 horas depois, e descreveu os lobisomens como desalmados e que não merecem nada além da morte. Com isso, seus superiores liberaram Greyback sob pedidos de desculpas e Lyle foi ridicularizado pelos seus colegas. Na noite seguinte, noite de lua cheia, Greyback não havia se esquecido das frias palavras de Lyle, e sendo um lobisomem selvagem e impiedoso, não pensou duas vezes antes de se vingar do bruxo. Greyback foi até a casa da família Lupin, e enquanto Remo dormia, ele invadiu o quarto e atacou o garoto que tinha apenas 4 anos na época. Ele era um líder em seu bando e estava decidido a se esforçar ao máximo para transformar o maior número de pessoas possíveis em lobisomens, com o objetivo de construir um exército forte o bastante para eventualmente conquistar a comunidade bruxa. E que vingança melhor ele poderia planejar do que transformar o filhinho de quem os odeia. A partir daí, a vida do pequeno Remo Lupin nunca mais foi a mesma. Seus pais fizeram tudo o que podiam para encontrar uma cura para ele. Mas é claro, não existia uma cura. A licantropia altera o DNA e passa a fazer da vida do infectado um verdadeiro pesadelo, marotos. O bruxo se transforma em lobisomem nas noites de lua cheia e perde completamente o controle de si e de suas ações,
tornando-se muito perigoso até mesmo para os seus amigos mais próximos. Com o passar dos anos, diante da sua condição muito complicada, Lupin e seus pais não tinham tanta certeza assim se era seguro deixá-lo frequentar a escola assim como as outras crianças. Afinal, ele era um garoto diferente. Já era difícil demais lidar com isso sozinho, imagina com outras crianças por perto. Mas o diretor Alvo Dumbledore não viu por que não. Ele apareceu de surpresa na casa da família Lupin e explicou que sabia da condição de Remo, porque Greyback se gabava do que havia feito. O professor encorajou o jovem bruxo a se tornar um estudante da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, assegurando que ele ficaria seguro e, como sempre, deu um jeito. Vini, mas como foi pro Lupin quando ele chegou em Hogwarts? Bom, marotos, em Hogwarts, Lupin conheceu Sirius Black, Tiago Potter e Pedro Pettigrew, com quem firmou uma forte e leal amizade e que logo se tornaram seus melhores amigos, e ficaram conhecidos como os Marotos. Amigos que ele valorizava como nunca antes na vida, afinal ele não tinha muitos contatos com outras crianças antes de Hogwarts, era perigoso demais. Mas apesar de todo o entusiasmo, Remo não contou a ele sobre sua condição. Ele tinha muito medo de ser julgado e perder seus novos amigos. Ele havia desejado isso a vida inteira, não queria estragar tudo contando ser um lobisomem e afastando seus amigos. Então, ele permaneceu na angústia, precisando se esconder toda a noite de lua cheia. O jovem lobisomem passou a se esconder mensalmente na Casa dos Gritos para se transformar, protegendo assim seus colegas em Hogwarts. Ele usava desculpas como a de que sua mãe estava doente e precisava visitá-la para justificar sua ausência. O problema foi que durante o isolamento na Casa dos Gritos, a angústia e a culpa por ser como é o levaram a atacar a si mesmo. Os gritos angustiantes de dor foram confundidos pelos moradores de Hogsmeade como fantasmas. Dumbledore, para proteger Lupin, sempre manipulando a situação a favor do bem, alimentou ainda mais os boatos propositalmente e por isso a casa ficou conhecido como o edifício mais mal assombrado da Grã-Bretanha. A passagem secreta que levava até a Casa dos Gritos era localizada no Salgueiro Lutador, árvore que Dumbledore mandou plantar quando Remo entrou para a escola. E não foi à toa, o diretor realmente havia pensado em tudo. No segundo ano, Remo inevitavelmente acabou descoberto por seus amigos, que para sua surpresa não apenas o acolheram, como estavam decididos a se tornar animagos. Assim, Remo não se sentiria solitário quando precisasse se transformar. O problema é que isso demanda muita coragem e aptidão em magia, e demora muito tempo para a poção ficar pronta, então somente no quinto ano eles finalmente conseguiram concluir o processo e se tornar animagos. Tiago conseguiu se transformar em um cervo, Sirius em um grande cão, dois animais grandes o suficientes para conter a forma do lobo de Remo. Pedro, portanto, apenas conseguiu se transformar em um rato, mas já era alguma coisa. Os quatro amigos saíam de Hogwarts juntos rumo à Casa dos Gritos, onde se transformavam e vagavam durante a noite pelas redondezas, aprontando todo tipo de coisa. Se Fred e George causavam na escola em forma humana, imagina um quarteto de animagos em formas de animais, marotos. É a loucura total. E foi assim que o professor Lupin se tornou um lobisomem, marotos. E por conta da condição dele, seus amigos estavam dispostos a passar por um dos processos mais difíceis da transfiguração, que é o processo de se tornar um animago. Se você não sabe como um bruxo faz para se tornar um animago, clica nesse vídeo aqui que eu te vejo lá. Tamo junto, marotos. Nox.